E aí, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje você vai aprender nesse vídeo como fazer com que o número do WhatsApp flutuante que fica no seu site ou no site do seu cliente fique alterando, fique mudando a cada vez que essa página for carregada novamente. Isso é muito útil se você estiver fazendo um site onde existe um time comercial com vários números de WhatsApp por trás para atender os clientes vindo do site. Mas como assim, Marcelo? Não entendi. Vamos lá. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz um exemplo para você ver, ó. Tá vendo esse botãozinho do WhatsApp fixo aqui no canto? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um link para mim, ó. Tá vendo que ele abriu o link aqui, ó, com um número X, né, com um número específico e com uma mensagem específica, né? Se eu for dar uma olhadinha aqui no número, ó, grave esse número, ó, 777999. Ok, esse é um dos números que eu tenho cadastrado aqui na hora que eu fiz esse elemento. Se eu recarregar a página, ele vai puxar outro número que eu tenho cadastrado aqui também, ó. Ó, coincidentemente ele pegou o mesmo, porque cada vez que eu recarrego a página, ele sorteia um número novo, né? Cliquei aqui novamente, ó, e de novo pegou o mesmo número. Vamos ver se agora ele pega um diferente. Eu recarreguei a página. Olha só, agora ele pegou um diferente, tá? Então existe uma lista aqui interna com alguns números diferentes que eu já cadastrei aqui, eu vou te mostrar como é que faz, que vai sortear um número diferente cada vez que a página for recarregada. Olha só, de novo aconteceu dele cair o 888, e se eu recarregar novamente a página, ó, agora ele caiu novamente o 777, enfim. É uma lista com alguns números que tem aqui e algumas mensagens também pré-definidas que você consegue cadastrar uma lista de números e uma lista de mensagens. E cada vez que a página for recarregada, vai puxar algum desses números da lista ou alguma dessas mensagens da lista, beleza? E além de você conseguir colocar isso aqui no botão do WhatsApp, você também consegue colocar, se você quiser, em um botão mesmo, né? No caso, esse aqui é um ícone, como você está vendo aqui, ou também, se você quiser, você pode utilizar um botão, ou você pode aplicar em vários botões da página, tá? Também funciona da mesma maneira e existem algumas pequenas diferenças no código, mas eu vou te mostrar aqui nessa aula como que você faz isso, ok? Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Rocha Designer, é um prazer falar com você. Esse aqui é o meu Instagram, convido você a me seguir também, convido você a se inscrever no canal se você gosta do conteúdo de criação e venda de sites. Meu objetivo aqui é te mostrar não apenas como criar, mas como criar e vender sites profissionais. Para isso, todas as terças-feiras eu faço ao vivo análise de sites. Você pode enviar o site que você fizer para mim dar meus pitacos, minhas opiniões. E também todas as quintas eu faço lives de conteúdo. Então eu faço aulas ao vivo interagindo com vocês. Além, é claro, de postar vídeo aqui vira e mexe por muitas e muitas vezes, tá legal? Para a gente fazer isso aqui que eu mostrei para você, nós vamos precisar usar uma linguagem de programação front-end, que é o JavaScript. Na verdade, é muito simples de se fazer isso, certo? Assim, lógico, eu falo simples para quem já sabe, mas se você ainda não sabe, fica tranquilo que eu vou explicar de uma maneira simples e fácil de entender. Só preciso falar uma coisinha, preste atenção. É o seguinte, quando a gente faz alguma coisa na programação, se você erra uma vírgula, um ponto, você provavelmente vai colocar toda aquela funcionalidade por água abaixo. Então, preste bastante atenção porque funciona, tá? Só que você tem que aplicar exatamente do jeito que eu vou te mostrar aqui. Vou inclusive deixar os códigos aqui embaixo para você, beleza? Mas tem que estar igualzinho e também tem que ter certeza que qualquer outro código, qualquer outra coisa interna da página também está bem feita e está funcionando, senão aí não funciona mesmo, tá legal? Mas sem mais embromation, sem mais enrolação, vamos vir aqui para mim te mostrar, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é criar esse modelinho aqui, né? Então como é que eu crio esse modelinho? Eu tô aqui com uma página vazia e ó, esse exemplo aqui é uma coisa importante, tá? Esse exemplo aqui, ele tá simulando um site institucional. Então, se você estiver fazendo um site institucional, ele vai ter aqui o cabeçalho, né? E o rodapé, e aí o conteúdo do site, né? Se você quiser que esse botão do WhatsApp ele fique em todas as páginas do site, eu recomendo que você crie ele no cabeçalho, certo? Se você quiser em apenas uma página específica, você pode criar no decorrer da página mesmo, ou se for landing page também, tanto faz, né? Aí você aplica do jeito que você quiser. Só uma dica, se você quiser aplicar ele no cabeçalho, como que você pode fazer? Eu vou criar o cabeçalho direto aqui numa página em branco, mas se você for criar como um modelo de cabeçalho, é importante que você crie aqui, ó, como um dos modelos do Elementor, né? Então aqui no Elementor, se você for no painel do WordPress, ó, modelos salvos, você vai cair numa tela parecida com essa aqui, tá? Se não aparecer todas essas opções, você tem que apertar o botãozinho todos, que vai estar mais ou menos aqui, certo? Se o seu tiver em inglês, ele não vai estar escrito todos, ele vai estar escrito all, beleza? E aí você clica na aba de cabeçalho, ok? Aí você cria esse modelo de cabeçalho, então só esse modelo aqui, beleza? E aí você coloca o botão do WhatsApp nele. Se você quiser que isso fique aplicado em todas as páginas. Se não, se você quer uma página específica, você pode fazer direto também, não tem problema. Qual que é a única regra que é importante seguir aqui? Aqui a gente está falando de JavaScript. Então JavaScript é uma linguagem onde a gente vai mexer um pouquinho com a parte interativa dos elementos da página. Qual que é uma diretriz muito importante? Por exemplo,
Quando você criar... Enfim, deixa eu mostrar aqui rapidinho como é que a gente... Vamos montar esse layout aqui, eu vou mostrar no decorrer, mais fácil, né? Então, vou jogar o container para cá. Aqui você vai montar o seu cabeçalho do jeito que você quiser, né? Vou fazer um de qualquer jeito aqui, ó, só para você ver. Então, deixa eu colocar aqui, beleza. Espacei os elementos, vamos jogar um título aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Cabeçalho de exemplo. Vou jogar aqui, por exemplo, uma fonte que eu queira. No caso eu gosto da Bricolage Grotesque. Vamos tacar aqui uns 64 pixels. Aí você pode deixar isso aqui do jeito que você bem entender, tá? Do jeito que você preferir. Eu vou deixar personalizado aqui, ó. Depois você adapta para o seu aí, ok? Acho que aqui 64 ficou muito, vou colocar 32. Vou diminuir um pouquinho mais a largura. Ok, esse elemento aqui em cima do cabeçalho eu vou colocar um padding, né? Um preenchimento superior e inferior nele. E eu vou colocar também aqui, ó, uma lista só para mim simular um menu. Ok? Você pode fazer, como eu falei, do jeito que você quiser. Se quiser usar lista, se quiser usar outro tipo de menu, usa do jeito que você quiser. Isso aqui é só uma aula para você entender. Então, início, vou ter como se fosse uma página sobre, uma página contato. Ok? De qualquer jeito, bem simples. Beleza. Deixa eu ver por que ele ficou com esse espaço embaixo aqui, que não deveria ter ficado. Imagino que deve ter sido um bugzinho aqui. Vamos recarregar a página e aí tá feito, né? A regra que eu quero te dizer que é importante é o seguinte, ó. Eu não sei por qual motivo ele ainda ficou um espaço aqui. Será que eu dei um Enter? Início. Deixa eu fechar esses outros aqui, ó. Na verdade, não sei por que ele tá com esse bugzinho. Será que eu coloquei um espaço aqui? Bom, vamos apagar essa lista aqui, ó. Não tem problema. Vamos deixar sem a lista. Aí você coloca aí o jeito que você quiser, né? O que é importante aqui que eu preciso que você faça? O botão do WhatsApp, preste atenção. Na hora que você estiver criando aqui o layout do projeto, o botão do WhatsApp, seja um ícone ou um botão, ele precisa estar antes do código em JavaScript. Isso é muito importante. Por quê? Porque o código em JavaScript, ele lê de acordo com... É como se fosse uma cascata, né? Então ele vai ler de cima para baixo. Se você coloca o código JavaScript antes da criação do botão e depois você cria o botão, é muito provável que ele não funcione. Então o que você vai... A não ser que você puxe um tipo específico de script, mas vai por mim. Cria o botão antes e você vai colocar o código JavaScript, que é o edit HTML, lá embaixo no rodapé da página. A última coisa da página. Assim você vai garantir que você vai ter criado o botão do WhatsApp antes para ele não dar bug aqui. Isso é muito importante quando a gente trabalha com JavaScript, né? Então feito isso, ok. Deixa eu colocar um conteúdo de exemplo aqui, qualquer coisa. Não vou colocar nada aqui, ó. É só um exemplo. E aqui embaixo vamos criar uma coisa que vai simular um rodapé. Então esse aqui eu vou pintar de uma cor um pouquinho mais escura. Simples desse jeito. E vamos tacar um elemento aqui que vai simular um rodapé. Vou escrever aqui, ó, rodapé. Deixar ele do tipo parágrafo. E ele vai ficar na cor branca, alinhado ao centro. Deixar a fonte do Bricolage Grotesque. Ok, beleza. Então tá aqui. Então vamos imaginar que isso aqui seja o nosso site, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou jogar aqui, ó, o edit de ícone. Então você vai pesquisar por ícone, ok? Detalhe, você precisa estar utilizando o Elementor Pro. Ah, Marcelo, não tem o Elementor Pro, o que eu faço? Existe o ProElements.org que você pode usar também para aprendizado. Beleza? Mas o que a gente vai usar aqui precisa estar com o Elementor Pro para estar disponível. Continuando. Então eu vou jogar o ícone do WhatsApp aqui, ó. Deixa eu jogar ele aqui para cá, ó. Ok, ficou um ícone aqui. Aí você vai selecionar aí o ícone do WhatsApp, ou outro que você preferir, né? No caso, eu recomendo que seja o WhatsApp, né? Vai ficar mais fazendo sentido. Você vai personalizar do jeito que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar uma cor qualquer aqui, ó, só pra gente ver. Então, eu vou pegar um verdinho, mais ou menos como... tem que ser o contrário, né? Aqui é o branco, na verdade, e aqui é o verdinho. Ok. Aqui você vai deixar do tamanho que você quiser, né? Por exemplo, eu vou deixar menorzinho assim, só pra gente seguir. E como que eu vou posicionar ele de forma fixa aqui no canto, né? Porque, ó, aqui ele tá preso lá em cima, né? Então, como é que eu posiciono de forma fixa? Primeiro, eu tenho que ter certeza que o elemento onde ele está, né? O elemento pai, a gente chama, tá com um z-index bem grande, né? O que é o z-index? O z-index é como se fosse o número de camada, tá? Então, se você coloca um z-index menor, ele vai ficar para baixo. Imagina uma folha em cima da outra, né? Então, se você pega um elemento e coloca o z-index 0, ele vai estar aqui. Se você pega um elemento e coloca o z-index 0, ele está na mesma dimensão. Mas se você coloca um z-index de 1, por exemplo, ele vai estar por cima. Então, se os elementos passarem um pelo outro, vai ficar um por trás e um pela frente, entendeu? É mais ou menos isso aí, tá? Então, só para você saber. Tá? Então, por via das dúvidas, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, dentro do z-index, nas opções, ó, um valor bem alto. Coloquei 999 no container pai. Posso também colocar no botão só para garantir, não tem problema nenhum. Coloquei aqui. Agora vamos posicionar ele de forma fixa, para ele ficar um botão flutuante. E como que eu vou fazer isso?
Bom, cliquei aqui no WhatsApp, e aqui ó, eu tenho no Elementor, essa opção aqui de posição, tá vendo? Eu tô aqui dentro de avançado, tá? Posição, vou marcar a opção fixo, aí eu quero que ele comece a partir do lado da direita e a partir do ponto de baixo, né? Você vai perceber que quando você usa o ícone, é um bugzinho, tá? Ele vem com um espacinho a mais aqui embaixo, bem chatinho, né? Como é que você resolve esse espacinho a mais? Muito simples. Você vem aqui no margem, se desmarca a caixinha e vem aqui apertando a setinha para baixo do teclado, até ficar -6. -6 ou -7, ó. Aí você vai perceber que esse espacinho que tem aqui embaixo não existe mais, né? Beleza, agora vamos posicionar esse elemento, né? Então quando eu coloco 0, significa que ele vai estar colado aqui, ó, com o ponto 0. Se eu aumentar, ele vai se distanciar em pixels, né? Eu gosto de colocar 50 aqui e 50 aqui também. Beleza, então ele ficou fixo ali, ó. Tá vendo? Quando eu rolo a página, ele fica fixo. Eu vou até aumentar o tamanho dessa seção do meio aqui, ó. Deixa eu abrir a estrutura. Vou aumentar esse aqui do meio, só para você conseguir ver, ó, ele ficando fixo, ó, na hora que eu rolo a página, tá vendo? Ó? Então beleza, ele ficou fixo. E aí você ajusta o layout do jeito que você quiser, para todos os tamanhos de tela e assim por diante, né? Inclusive, se você quer aprender sobre sites 100% responsivos, depois dá uma olhadinha aqui na Live 70 que tem aqui no meu canal, tá? Eu garanto para você que é a melhor aula que existe sobre esse assunto de sites responsivos no Elementor. Continuando. Ok, então meu botão está criado. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: para a gente conseguir identificar ele por JavaScript, nós precisamos identificar através de um ID ou de uma classe, ok? Aqui eu vou trabalhar com o ID, ok? Mas depois a gente vai trabalhar com a classe para um outro momento. Deixa eu explicar para você rapidinho uma coisa que você tem que levar em consideração. Quando você vai usar ID, você não repete esse ID em outro momento da página. Na mesma página, tá? Não falo de diferentes páginas do site, estou falando da mesma página. Por exemplo, se eu coloco o ID comercial em um elemento, eu não posso repetir esse mesmo ID comercial em outro. Já a classe não, a classe eu repito, tá? Existem algumas diferencinhas, mas também não vou explicar detalhadamente porque não é o objetivo da aula, tá? Você tem que saber um pouquinho de JavaScript para você entender detalhadamente cada ponto, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, né? Ok, vamos lá, vou colocar um ID aqui, ó. Vou chamar esse ID de, por exemplo, comercial zap. Beleza? É importante você não colocar nada com acentos, nada com caracteres especiais, maiúscula, números. Coloca o básico, tá? Não inventa moda, não coloca espaço aqui também, porque senão ele não vai dar certo, ele vai identificar de uma outra forma. Ok? Então coloca desse jeito, assim, comercial zap, desse jeito aqui, comercial, né? Comercial zap. Bonitinho. E também evita usar nomes em inglês, só para você evitar qualquer tipo de possível conflito interno, ok? Porque o Elementor, ele cria internamente um monte de IDs e classes que são em inglês. Feito isso, vai sempre clicando em publicar aqui para atualizar. Beleza. Próximo passo. O que nós vamos fazer agora? Já criei um ID para ele. Agora vamos brincar com o JavaScript, né? Então eu vou pesquisar pelo widget de HTML e lembre-se, coloque ele lá embaixo no rodapé, a última coisa que tem no site. Se ficar esse espacinho chato, o que você pode fazer? Você pode pegar o container py e você vai simplesmente colocar um 0 aqui, ó. Tá bom? Clica lá, sempre publicando. Agora a gente vai fazer o JavaScript em si, ok? E como é que a gente vai fazer esse JavaScript em si? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai chamar uma tag script, beleza? Então aqui, ó, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser um código do tipo JavaScript. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar algumas configurações dentro desse elemento, tá? Quais configurações? Vamos lá, vou te explicar. Vou explicar o conceito e depois a gente cria na prática, tá? Embora eu vou deixar todos os códigos também na descrição para te ajudar. É o seguinte, nós vamos criar um array, ok? Precisa saber o que é array, é como se fosse um dado com uma lista de informações ali dentro, para os números que nós queremos cadastrar na lista. Depois nós vamos criar um outro array para as mensagens de pré-definição, onde a gente vai utilizar aqui na nossa lista. Depois a gente vai criar uma função para gerar o link do WhatsApp, certo? Com base nessa lista e nessas mensagens pré-definidas. E depois a gente vai criar uma outra função que vai jogar o link gerado no elemento do botão flutuante. Então, basicamente, podemos dividir nessas 4 etapas, ok? Primeiro, criação da lista de números. Segundo, criação das mensagens pré-definidas. Essas são as partes mais fáceis, né? E depois nós temos aqui a criação de 2 funções. Uma dessas funções vai ser a função de gerar o link, né, com base nessas informações que nós preenchemos aqui, e a outra coisa vai ser a função onde vai colocar esse link no botão do WhatsApp. Tá legal? Que nós fizemos aqui embaixo. Então vamos entender isso aqui na prática. Bora lá. Vou ficar aqui em cima que vai dar para você enxergar melhor. Beleza, vamos então primeiro criar as listas, né? Como que eu posso criar a lista? Eu vou sempre comentando aqui, ó, para facilitar, né, para a gente ficar com o código bem bonitinho e organizado. Então eu vou escrever assim, ó, configurações, tá? Opa, peraí que deu um bugzinho. Configurações.
Eu vou deixar isso aqui, ó. Uma dica para você que não sabe, no Elementor, quando você escreve uma linha e você quer comentar, existe um atalho. Você usa o Ctrl ou Command, se você tiver no Mac, e o barra, tá? Então, Command barra. Aí ele já vai automaticamente comentar dentro aqui do editor de HTML do Elementor, beleza? Ok, o que nós vamos colocar aqui agora? Eu vou colocar assim, ó. Lista de números do WhatsApp. Aqui é importante, na hora de colocar a lista de números do WhatsApp, que seja com DDI e DDD, certo? E assim, ó, somente números. Beleza? Por que somente números? Por que o DDD? Porque na hora de gerar o link, precisa estar desse jeito. Então, coloquei aqui, ó, coloco Ctrl barra para mim comentar. E vamos lá, vamos criar aqui uma constante, beleza? Uma constante onde nós vamos colocar números WhatsApp. Beleza? Números WhatsApp. Ele vai ser o quê? Vai ser uma lista. Então você pode abrir e fechar desse jeitinho aqui, utilizando os colchetes, desse mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Coloca um ponto e vírgula no final. E aí aqui dentro a gente vai colocar a lista de números que a gente quer, né? Seguindo essa nomenclatura que eu falei, somente números, né? Eu vou fazer como? Eu vou abrir, ó, uma aspa simples ou apóstrofo, né? Se você quiser saber o nome certinho disso aqui, chama apóstrofo. O que eu vou fazer depois? Eu vou colocar aqui dentro o número. Por exemplo, no Brasil, o DDI é 55. Então você coloca 55, aí depois você coloca o DDD, não precisa colocar o mais, tá? Só isso aqui. 55, e você vai colocar o DDD. Por exemplo, vamos chutar o DDD 11, né, de São Paulo. E aí, em seguida, o número que você quer na lista. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 9, 1, 2, 3, 4 vezes o número 8, tá? Então, esse aqui é o primeiro número da lista. Se eu quiser somente um número na lista, você faz desse jeito. Na verdade, nem precisaria fazer essa função, né? Seria mais fácil fazer direto no botão. Mas, como é que a gente coloca mais números aqui? Vamos lá. Vou apertar agora o vírgula, né? Para mim colocar mais números. E mais um atalhozinho que tem aqui dentro do editor de HTML do Elementor. Você vai segurar o Ctrl e o Alt. Ou então, o Command e o Option, se você tiver no Mac. Segura os dois e aperta a tecla para baixo do seu teclado. Aí ele vai duplicar essa linha que você está ativo nela, né? Feito isso, eu já tenho aqui um segundo número, ok? E aí eu posso colocar quantos números eu quiser. Vamos colocar vários números aqui pra gente testar, ó. Então, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dizer que tenha 8 números. Só um detalhe importante. O último número você precisa tirar a vírgula, certo? O último dele você precisa tirar a vírgula. E ó, preste atenção porque tem que ser desse jeitinho aqui que senão dá bug, ok? Vai por mim. Beleza, criamos aqui, agora vamos editar rapidamente, ó. Então vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou deixar todos os números assim, ó. Vou mudar só o final, ó, que daí vai ficar fácil pra gente identificar na hora que a gente estiver testando, né? E aí você preenche com os números reais que você for fazer pra você ou pro seu cliente, obviamente. Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Nós temos uma lista aqui com 8 números diferentes, beleza? Cliquei aqui em cima sempre em publicar, então sempre vai salvando para você ir tendo o seu trabalho guardadinho, né? Ok, então a primeira das 4 etapas nós fizemos, nós criamos a lista de números. Vamos para a próxima etapa? A próxima etapa é o quê? É a gente criar agora a lista de mensagens pré-definidas. Então vamos fazer isso? Vou dar 2 vezes o número Enter, um backspace aqui, deixa sempre organizadinho, né? O que eu vou fazer? Vamos comentar. Lista de mensagens pré-definidas para o WhatsApp. Ctrl barra para ficar desse jeito. E vamos criar outra constante. Agora eu vou chamar essa constante de mensagens WhatsApp. Mensagens WhatsApp, certo? Preste atenção para você seguir. Aqui o JavaScript ele queima o case, né? Então se você não colocar a maiúscula, se você colocar errado, não vai funcionar. Então preste atenção para ficar bem igual, beleza? Vamos agora criar aqui, ó, dentro de colchetes novamente, ó. Coloca um ponto e vírgula no final do colchete. Vamos criar aqui, ó, apertei um tab, vamos criar aqui a lista de mensagens. Então você pode colocar aqui do jeito que você quiser, né? Então vou colocar assim, ó, por exemplo, olá. Se você quiser deixar uma só também pode deixar, não tem problema. Vim através do site. É meio chatinho aqui o meu teclado. Através do site. Pode me ajudar? Coloquei um vírgula no final, só a mesma regra, tá? Sempre no último você deixa sem o vírgula, né? Então, se você vai colocar mais, você coloca o vírgula na frente, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, né? Então, beleza, vou dar agora um Ctrl Alt para baixo, para baixo, para baixo. Vamos criar 4 modelos, tá bom? O último eu vou deixar sem nada. Pode criar quantos você quiser também. Vou colocar assim, ó. O próximo. Tenho uma dúvida. Pode me ajudar, por favor? E outra mensagem que eu vou colocar aqui vai ser preciso de atendimento. Mais uma última. Quero falar
com o suporte. Pode transferir, por favor? Beleza, então essas 4 mensagens de exemplo aqui, né? Ok? Já criamos aqui a segunda parte, vamos sempre clicando em publicar, já criamos a segunda parte do nosso vídeo, que é as mais fáceis, né? Uma lista de números, uma lista de mensagens. Agora vai entrar a parte onde a gente vai se divertir um pouco mais, né? Nós vamos criar uma função para gerar o link do WhatsApp. Ok? Como assim gerar o link do WhatsApp? Então veja, aqui nós temos os números e a lista. Então nós vamos criar uma função que vai aleatoriamente, cada vez que a página for recarregada, pegar um número dessa lista e uma mensagem dessa lista, mesclar os dois em uma mensagem, para daí colocar isso depois como um link no elemento, né? Então vamos criar essa função aqui agora. Vamos lá, como é que a gente vai fazer ela? Então vem para cá para a gente continuar. Ótimo. Agora eu posso até pular um pouco mais de espaço aqui para não confundir. Enquanto aqui são configurações, aqui eu vou colocar não edite daqui para baixo, ó. Não edite daqui para baixo, tá? Então essa parte aqui, ó, o usuário ou você não vai editar, porque ela já vai ficar feita numa vez só, né? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos criar uma função. Então function, vou chamar essa função de gerar link WhatsApp, ok? Essa função vai ter algumas coisas aqui dentro delas, né? Eu não vou explicar o que é uma função, porque, como eu falei, é o básico do JavaScript, mas é basicamente uma funcionalidade que nós estamos criando. O que é essa função? Nós vamos fazer uma coisa. Primeiro, nós vamos sortear um número dessa lista, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, sortear um número da lista cadastrada. Coloquei um Ctrl barra. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vai ser um constante, vou criar uma constante chamada número aleatório, ou melhor, número sorteado, ok? O que vai ser o número sorteado? Ele vai pegar um desses elementos, então posso copiar essa constante aqui, depois eu vou fazer o quê? Ele vai pegar um desses elementos, certo? Eu vou colocar dentro de uma outra lista, e aí aqui eu vou usar uma função do JavaScript chamada math, ok? O que é essa math? Ela vai fazer um cálculo matemático, tá? Vai fazer um cálculo matemático, math floor, né? Ele vai fazer para o quê? Ele vai dar um random, ok? O que é o random? Também é um método, né, que já tem aqui pronto no JavaScript. Então isso aqui é um método, né, para ele pegar um desses números, e o random é para ele sortear um desses números. O que eu vou fazer? Ele vai sortear de acordo com qual objeto dessa lista, né? Então, ó, isso aqui é o ponto 0 da lista, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 3. Então, é o índice da lista, né? Então o que ele vai fazer quando ele criar o random aqui, ó? Ele vai pegar e vai multiplicar isso aqui pela quantidade de elementos que tem na lista. Quantos elementos tem na minha lista? 8. Mas será que eu preciso colocar 8? Não, você pode fazer com que ele calcule automaticamente, já identificando a quantidade de elementos que tem na lista, né? Como é que eu posso pegar a quantidade de elementos que tem na lista? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, números WhatsApp, que é o nome do... Então eu vou pegar esse aqui, ó, vou pegar o nome da minha lista aqui, ponto, e eu vou pegar e vou usar um outro método aqui, que é o length, né? Length. Não é assim, deixa eu ver como é que escreve certinho. Length, certo? O que esse length faz? Ele vai identificar a quantidade de elementos que tem aqui, certo? Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso aqui, né? Então, deixa eu publicar aqui, ó. Sempre é bom a gente ir testando, né? Eu vou fazer o que quando eu for testar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele me dê um console log, né? Console log, para ele mostrar no console para nós. Quando você trabalha com JavaScript, é sempre legal, você faz um pouquinho e testa, para você testar se está tudo certo. Se tiver algum probleminha, você já corrige antes. Então eu vou dar um console log, onde ele vai retornar esse valor aqui para mim, tá? Então, e aí depois, ó, eu vou chamar, gerar link WhatsApp, aí eu já chamo essa função aqui de cara, né? Então, ó, vamos lá, aqui eu criei a função, aqui eu estou chamando, estou invocando ela. Então eu vou clicar aqui para visualizar, ó, e cada vez que eu recarregar a página, se eu pegar a aba de inspecionar, ó, se eu vir aqui em console, ó, tá vendo que ele citou para mim um dos números que eu coloquei lá na lista? Isso que é legal, para você, porque assim, se você erra uma coisa, às vezes é trabalhoso até você encontrar o erro. Então o que eu fiz? Faz um pouquinho e testa, faz um pouquinho e testa, faz um pouquinho e testa. Eu fiz isso, ó. Então ele criou uma função, e aí ele vai sortear um desses números, e depois ele vem aqui, ó, e quando ele chama essa função, ele vai mostrar ali no console, né? Se eu recarregar a página, cada vez que eu recarregar a página, vai aparecer um número diferente aqui, né? Então, ó, vou recarregar novamente, ó. Olha lá, apareceu outro número aqui, ó, pegou 666. Se eu recarregar, ó, 222 de novo. Se eu recarregar, ele pegou outro da lista, ó, entendeu? Então, até aqui tá tudo certo. Até aqui tá tudo ok. É isso que eu preciso, certo? Beleza. Agora, eu já testei esse pequeno trecho, o que eu vou fazer? Posso tirar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar comentado por enquanto, né? Então, Ctrl barra para comentar. E vamos agora criar também
uma forma de sortear, só que em vez de sortear os números, vai sortear uma das mensagens. Mesma coisa, né? Posso até copiar isso aqui se eu quiser, ó, Ctrl C, Ctrl V, sortear uma mensagem da lista cadastrada. Ok? Aqui em vez de número sorteado vai ser mensagem sorteada. E ele vai pegar da onde? Vai pegar aqui do mensagens WhatsApp, ó, mensagens WhatsApp, vai usar a mesma lógica, né, mathflur, mathrandom, e ele vai pegar só aqui, ó, em vez de números WhatsApp, mensagens WhatsApp, ó. Pegou aqui, beleza. Vamos testar se agora ele está pegando a mensagem certo também? Então eu vou colocar novamente um console log, para a gente ir acompanhando. Depois você coloca aqui uma mensagem sorteada. Tá? Quer dizer o quê? Ele vai mostrar cada vez que eu recarregar a página o que vai estar dentro dessa constante. E o que vai estar dentro dessa constante? Ele vai sortear cada vez de acordo com a quantidade de elementos que eu coloquei nessa lista, certo? Vamos testar se isso aqui deu certo? Vou vir aqui publicar, depois eu venho aqui, ó, atualizo, ó. Beleza, ó, por algum motivo não foi, deixa eu ver, ó. Console log, mensagem sorteada, mensagens WhatsApp, tem alguma coisinha que eu preciso mudar talvez, ó. Mensagens WhatsApp.length. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos atualizar novamente aqui, ó. Ó, alguma coisinha, vamos ver, um erro, deixa eu ver por que não foi, console log, mensagem sorteada, deixa eu pausar aqui rapidinho só para me encontrar o erro, para você não ficar perdendo tempo. Olha que burro, o erro era a coisa mais simples do mundo, eu comentei o momento que eu estava chamando a função, né, por isso que não estava aparecendo mesmo, mas não tem problema. Então agora sim, o que acontece, ó, deixa eu só explicar para você rapidinho, para você saber, né, o que acontece, eu criei a função, mas eu não invoquei ela, quer dizer o quê? É como se eu tivesse criado uma máquina, e aqui eu não apertei o botão de ligar na máquina, entendeu? Então não tem como ela acontecer mesmo, né? Então eu vou vir aqui, vamos apagar esse comentário, eu vou publicar, e na hora que ele carregar novamente, agora sim, ó, tá vendo? Tenho uma dúvida, pode me ajudar, por favor? Então ele pegou uma daquelas 4 mensagens que tem aqui, ó, tenho uma dúvida. Se eu recarregar, ele vai sortear uma outra mensagem, vamos ver, ó, recarreguei, ó, lá, quero falar com o suporte. Se eu recarregar, ó, preciso de atendimento. Se eu recarregar de novo, ó, então, olá, vim através do seu site, quer dizer o quê? Cada vez que eu carreguei novamente a página, ele sorteou um outro valor dentro dessa lista, ok? Então agora sim deu tudo certo, deixa eu comentar novamente aqui, ó, espero que eu não esqueça de descomentar novamente depois, mas beleza. Ok, cliquei aqui em cima em publicar. Agora o que a gente vai fazer? Nós já temos ali o número e nós temos as mensagens sendo sorteadas. Agora nós precisamos o quê? Nós precisamos criar o link, certo? E como é que nós vamos criar o link? Qual que é a forma como nós vamos criar o link? É o seguinte, o link do WhatsApp, ele tem sempre o https wa.me /, aí você coloca o número, e depois, se você quiser colocar uma mensagem pré-definida, você vai colocar um parâmetro dentro desse link chamado text, ok? E aí você coloca o texto pré-definido. Mas eu vou te mostrar isso aqui na prática agora, porque nós vamos criar essa mensagem pré-definida, né? Então beleza, coloquei aqui, agora o que eu vou fazer? Vamos pular mais uma linha, e aqui eu vou colocar assim, ó, criando uma constante para o link. Beleza? Criar uma constante para o link e codificando ela para URL. Então ela vai ser uma URL, então vou precisar usar aqui também um parâmetro para ele codificar um componente para ser uma URL, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, constante, mensagem codificada, tá? Por que eu coloco mensagem codificada? Porque veja bem, aqui eu tenho o caractere de espaço. Se você for ver como que é esse caractere de espaço aqui quando você usa dentro, eu vou pegar um outro aqui que eu fiz, ó. Se você for dar uma olhadinha, na hora que eu clico aqui, ó, presta atenção como é que tá o URL, ó, ele tá codificado, tá vendo? Ó? Então, aonde tem, ó, esse aqui, ó, era um espaço, isso aqui era um espaço, isso aqui era um espaço. Então, o que acontece? Ele vai precisar de uma função aqui para ele codificar isso, né? Então, senão ele vai ficar com espaço. Se ficar o espaço na URL, ele pode dar erro, tá? Então, vamos criar aqui uma variável, ou melhor, uma constante para a mensagem codificada, que vai ser o seguinte, mensagem codificada é o que? Ela é exatamente o link, e agora, uma outra coisa importante, tá? Eu não vou usar o apóstrofo, que é esse aqui, certo? Para mim colocar o link. Por quê? Porque eu vou puxar o valor dessa variável através de uma template string. Eu até poderia colocar desse jeito e fazer uma concatenação através do mais, uma coisa um pouco mais complexa. Mas para que eu não preciso fazer isso, eu vou usar o template strings, tá? E para mim usar o template strings, em vez de eu usar o caractere da aspa, eu vou usar a crase, certo? Então eu vou usar o caractere da crase aqui no meu teclado, ó. Apertei a crase, agora eu consigo colocar o valor como se fosse uma string mesmo, só que quando eu for usar uma variável, eu vou usar o cifrão, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vamos colocar aqui um https:// wa.me. Opa,
wa.me barra, e aí eu vou colocar agora o meu template string, né? Então vamos colocar assim, ó, desse jeito, e aqui eu vou chamar a variável, no caso, número sorteado, tá? Então veja bem, ó, só para você entender, eu vou fazer aqui rapidamente, ó, só para você entender, tá? Ó, https, se eu fosse fazer o link direto, ele seria assim, ó. E aí, ó, aqui eu coloco o número, por exemplo, 55, 1, 2, 3, é eu pegar um número qualquer, ó, esse aqui, ó, certo? Isso aqui é o link direto, tá? Se eu colocar desse jeito, ó, vamos copiar e colar isso aqui no navegador, só para você ver, ó. Se eu colar desse jeito no meu navegador, ó, ok, presta atenção que ele puxou, ó, ele abriu aqui no WhatsApp, só que ele abriu sem nenhum texto pré-definido. Se eu quisesse um texto pré-definido, eu ia colocar depois do parâmetro text, entendeu? Só para você entender. E agora aqui eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou montando ele, só que na frente, em vez de colocar um número que eu inventei aqui, ó, ele vai puxar o quê? Vai puxar o que está sendo colocado aqui, dentro dessa constante, beleza? Coloquei aqui, ótimo. Então, se eu quiser sem a mensagem, eu poderia fechar aqui, ó, e pronto, seria só isso. Mas como eu quero a mensagem, eu vou colocar o parâmetro text, ok? E o meu parâmetro text vai ser o quê? Vai ser minha outra template string que eu criei aqui. No caso, eu vou chamar via template string, né? Mas é uma variável, uma constante, na verdade, né? Às vezes eu falo variável por costume, mas é a constante, você entendeu, tá? Copiar isso aqui, colei aqui, só que agora em vez de número sorteado vai ser a mensagem sorteada. Então, ok, coloquei lá a mensagem sorteada. Coloquei um ponto e vírgula no final, beleza, acabou. Então a mensagem está sendo criada de forma codificada. Vamos fazer aquilo que eu falei? Faz um pouquinho, testa, faz um pouquinho, testa. Como é que eu vou testar isso aqui? Vamos colocar um console log aqui no final da nossa função. Esse console log vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai nos exibir o que está dentro dessa constante mensagem codificada. E agora, assim, para mim não esquecer de novo, eu vou descomentar aqui o trecho onde ele vai invocar a função para a gente testar. Cliquei em publicar, beleza, ó. Então publicou, ó. Olha lá, ó. Deu certo, ó. Deu certo. Tá certo que aqui ele ainda está chamando com espaço, mas não tem problema. Por quê? Porque na hora que ele jogar isso aqui na outra aba, ele já vai puxar codificado com o que ele realmente precisa no link, né? Beleza? Ah, não, na verdade não tá não. Ó, tá vendo? Eu tava esquecendo de codificar. Olha só. Então aqui, na verdade, essa mensagem codificada, ele precisa ser outra coisa. Isso aqui é o link, tá? Agora sim, eu coloquei mensagem codificada, mas eu pulei. Então esse aqui é o link, tá? Aqui ele vai montar o link. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui comentado rapidinho. A mensagem codificada, ela vai ser justamente o encode, UR e components, certo? Coloquei isso aqui, agora sim, mensagem sorteada, agora sim, este trecho eu vou ter que codificar, então eu esqueci de fazer, na verdade eu fiz o contrário, eu já criei o link direto, tá? Por isso que, e na verdade foi até bom isso acontecer, porque aí você entende o que acontece, ó, tá vendo? Ele ficou com o link desse jeito, aí ele não vai abrir ali no navegador com aqueles dados substituídos, como eu te mostrei, tá? Agora sim que eu tô codificando, né, então cabeça de bagre aqui esqueceu de colocar, mas agora sim, ó, olha lá, agora sim ele tá codificando a mensagem, tá? Então aqui eu não estou criando um link, vou deixar isso aqui até aqui embaixo, ó, e vou colocar aqui dessa forma, tá? //, ok. Agora que eu estou fazendo aqui, ó, codificando a mensagem para o navegador. Agora sim, ele está codificado, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos dar um publicar e vamos novamente recarregar, ele vai mostrar pra gente o que está aqui, ó. E aí você vai ver, ó, que agora, ó, agora sim, olha só como é que ele está. Tá, olha só como é que ele tá. Aqui ele não mostrou o wa.me e o número antes, por quê? Porque aqui eu estou codificando só quem? Só a mensagem, não o número. Estou codificando só a mensagem, beleza? Então, ó, a mensagem agora já está codificada para o que eu preciso como formato de URL. Ótimo, agora que a mensagem está codificada, agora sim eu vou colocar ela dentro de um link, né? Então eu vou criar novamente uma constante, vou colocar assim, link completo, igual. E aí, agora sim, ele está puxando através do template string o número aqui em cima e aqui embaixo a mensagem sorteada. Só que aqui tá, se eu coloco mensagem sorteada, o que vai acontecer? Né? Ele vai ficar daquele jeito errado de novo. Por quê? Porque ele vai puxar a mensagem sem ela ter passado por essa codificação para virar uma URL, né? Então, em vez de mensagem sorteada, vai ser mensagem codificada. Ó, mensagem codificada. Agora sim. E eu vou pedir aqui para ele exibir o link completo para nós, né? No finalzinho, só para a gente testar, ó. Publiquei, na hora que eu atualizar minha página, ó, olha só como é que tá. Agora sim tá com o link completo do jeito que precisa, né? Se eu clicar aqui nesse link, inclusive, ó, olha lá, ele abriu aqui, ó, com a mensagem já pré-definida no WhatsApp. Preciso de atendimento, ok? Então é isso que tá acontecendo, certo? Beleza, então essa parte aqui também já está feita, né? Só que é o seguinte, essa função aqui ela é uma função sem parâmetro. Beleza? Então como ela é uma função sem parâmetro, eu vou criar ela com um retorno, ok? Então eu vou colocar aqui um retorna o link completo, ok? O que ele vai fazer? Ele vai dar um return link completo. Por que eu estou fazendo desse jeito aqui? Tinha outras formas de fazer? Tinha. Mas por que eu fiz desse jeito aqui? Porque toda vez que eu chamar essa função, eu vou chamar ela como sendo
o valor de uma outra variável, tá? E eu vou fazer isso depois quando eu criar uma outra função aqui embaixo. Então, beleza, publicar, tá feito esse trecho aqui, ó. Ele tá dando o retorno com o valor da variável link completo, ok? O que eu vou fazer agora? Vamos lá, vamos recapitular. Então, das 4 etapas, nós já fizemos 3 agora. Primeiro, nós já criamos a lista de números. Segundo, nós já criamos aqui a lista de mensagens do WhatsApp. Terceiro, nós já criamos uma função capaz de gerar o link do WhatsApp de forma aleatória. E agora está na hora de a gente fazer o quê? De a gente pegar esse link gerado de forma aleatória e inserir ele dentro do elemento que é o ícone que está aqui na nossa página. Foi criado com o Elementor. Agora chegou a parte de fazer essa 4ª etapa, né? Nós vamos criar mais uma função para isso. Vamos lá? Então, ok. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, ó, não edito daqui para baixo, só vou fazer o seguinte, vamos colocar mais um comentáriozinho aqui, ó. Eu vou escrever assim, função, só para ficar bem organizado o código, né? Função para gerar o link do WhatsApp de forma aleatória. Fechou. O que eu vou fazer agora? Vamos criar aqui uma outra função. Função para inserir o link no botão flutuante. Ok? Então, vamos lá para essa 4ª etapa. Inserir o link no botão flutuante. Como que a gente vai fazer isso? É o seguinte, antes de eu criar essa função aqui, na verdade eu já vou criar ela dentro de um evento da janela. Como assim? Eu quero que isso aqui aconteça assim que a minha página carregar, que a minha janela carregar. Então, quando eu tiver o evento do load, aí ele vai já puxar uma função interna ali para executar isso. Como uma função interna que ela não é executada nenhuma outra vez no código, eu posso usar uma função anônima mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vou colocar aqui o seguinte, ó. Window.add, vamos criar um event listener, tá? Um ouvinte de eventos. E aqui vamos colocar o evento do load. Ok? Então, dentro do evento do load, o que vai acontecer? Eu vou chamar uma função. Pode chamar assim, se quiser pode chamar através de uma arrow, também tanto faz, né? Eu vou colocar aqui para ele puxar uma função, onde eu vou fazer o quê? Ele vai ter o que dentro dessa função? Vai ter o link, né? Então, o que é esse link? Ele vai ser o retorno, preste atenção, ele vai ser o retorno dessa função, tá? Então, ele vai ser o retorno dessa função. Como é que eu faço? Eu posso chamar direto a função aqui, ó, que ele vai me trazer o valor retornado aqui como o valor dentro da variável, ou melhor, da constante link. Beleza? Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que também encontrar o meu elemento criado aqui, ó. Então isso aqui, ele está simplesmente... Vamos testar, né? Sempre fazer e sempre testar bonitinho. Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, o que acontece? Isso aqui já acontece direto no load, dentro do evento do load da página. Eu vou chamar o console log e eu vou jogar o link aqui, ó. Então vai ter que, só pra gente testar, tá? O que vai acontecer? Agora eu não vou precisar mais invocar minha função aqui. Se quisesse, dava para invocar também. Mas agora eu já coloquei essa invocação da função dentro do valor de uma variável que já acontece no load da página. Então não preciso mais de uma função sendo invocada lá, porque ele já está aqui dentro, né? Vamos testar, ó, beleza, ó, tá vendo? Ele gerou o link, ó, olha lá. Ok, gerou o link, ó. Ok, gerou o link, então deu certo. Só para ficar um pouquinho mais moderninho, vamos mudar isso aqui, vamos colocar uma arrow no lugar, né, que é a função flash. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, ó, publicar. Ó, criou, tá vendo? Se eu atualizar, ó, novamente criou. Cada vez ele tá sorteando um número diferente, tá? Então só para ficar meio moderninho, eu coloquei dentro de uma arrow, né? Já que é uma função anônima, também não precisa nem colocar nome na função. Beleza? Inclusive essa função aqui, não precisa que eu vou colocar nome, porque eu tô chamando ela depois, né? Então, vamos deixar de ser. Mas eu também poderia fazer isso aqui. Não, eu poderia, Eu não lembro se a arrow vai funcionar assim. Eu acho que vai, vamos testar. Vamos ver se aqui funciona numa. Aí já fica também criado desse jeito, eu acho que vai dar certo, ó. Não, tá vendo? Aí já dá erro, né? Tem umas regrinhas pra gente usar o arrow lá. Mas eu vou deixar como uma função padrão mesmo. Então, beleza, criamos aqui uma função, publicar. Ótimo, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que identificar este elemento aqui na página, tá? E aí depois, agora que eu já tenho o meu link criado aqui, ó, a minha variável link, eu vou ter que identificar esse elemento e daí jogar o link dentro dele, né? Como que eu vou identificar o elemento? Eu coloquei um ID aqui nele, né? Então se você for dar uma olhadinha, eu coloquei o ID comercial Zap, certo? Como é que eu vou chamar esse ID aqui? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Posso até comentar aqui, ó, link gerado aleatoriamente. E aí, ó, o que eu vou fazer depois? Vamos criar aqui, ó. Se quiser deixar sem comentário, deixa do jeito que você quiser, tá? Eu tô comentando só porque eu tô ensinando você. Então, ó, vou criar uma constante agora, onde eu vou puxar esse elemento. Eu vou chamar essa constante de elemento botão,
ok? Então ela vai ser o elemento do botão. Como que eu vou puxar esse elemento do botão? Existem várias formas de você puxar, né? Então a forma mais, vamos dizer assim, específica de elemento é usando um documento, um get element by id, né? Então get element, get element by id. Como eu estou usando um id, eu posso fazer assim que vai dar certo. Ó. Então aqui eu coloco o id comercial zap, certo? Ou então, se eu quiser, eu posso usar um carry selector, vai dar na mesma, tá? Carry selector, só que se eu for usar o carry selector, eu tenho que colocar o hashtag na frente. Beleza? Eu vou colocar o documento get element by id para me garantir que ele está puxando sempre pelo id, né? Vamos ver se... na realidade aqui não tem como testar porque ele já está aqui, senão ele vai dar um elemento novo. Eu vou até tirar esse comentário, tem que colocar e vamos tirar. Tá legal. Aqui eu estou puxando o elemento e aqui eu estou puxando através do... Vamos colocar o outro, vai moderninho. Então, document... ponto carry selector, tá? Então tá mais moderninho esse aqui, carry selector. Mas eu preciso colocar um só, por quê? Porque só tem um, não preciso colocar o all, né? Que senão seria ele ia criar outro array, né? Como eu tenho um elemento só, é desse jeito. E aí, ó, você tem que estar atento para você usar esse hashtag aqui, certo? Se você está usando apenas um elemento. Beleza? Publicar. Agora o que eu vou fazer? Vamos colocar... Uma boa prática é a gente verificar se o elemento existe, né? Só para você evitar, aqui embaixo, para você fazer um tratamento de erro, né, se caso der. Então como é que eu vou verificar? Vou verificar se o elemento botão existe, tá? Por quê? Porque se esse elemento botão não existir, ele vai dar um erro aqui. E aí o que eu vou fazer? Se eu não crio essa verificação e o elemento de repente não existe, por algum motivo eu esqueci, eu apaguei o elemento da minha página, e eu não crio isso aqui, ele pode bugar todos os outros JavaScript da página, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um if, né? Então, se o elemento não existir, quer dizer, se for um else, ele vai dar um console log informando o erro. Né? Então, o console log é legal porque você consegue transmitir informações aqui sem afetar o uso do usuário. Né? O uso do usuário é boa, né? Sem afetar a experiência do usuário. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console log, na verdade, um error, né? Porque ele é um do tipo erro, né? O log que eu vou mostrar é do tipo erro. E esse erro vai avisar o seguinte: ele vai avisar ó, que elemento com o ID comercial zap não foi encontrado na página. Ok? Não foi encontrado na página. Vamos testar se deu certo? Ó. Então, ó, vou colocar um console log, ó, console log, só pra gente testar. Então, quer ver? Ó, pera aí que eu já vou te explicar. Aqui eu vou colocar assim, ó, o elemento foi encontrado corretamente. Vamos seguir para terminar o bicho. Ok? Então, beleza. Ó. O que está acontecendo? Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Eu vou explicar isso aqui desde o comecinho. Vou até tirar esse console log daqui, ó. É o seguinte, ó. Isso aqui é a função onde a gente vai colocar o link dentro do elemento, ok? Ok. Aqui, ó, eu estou pegando o link que ele é criado pela outra função. Aqui eu estou encontrando qual elemento tem o ID comercial zap. Se esse elemento for encontrado, ou seja, se essa condição for verdadeira, igual a true, mesma coisa que colocar isso aqui. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se esse elemento existir, ele vai me dar uma mensagem falando que foi encontrado, ok? Se não existir, ele vai me dar uma mensagem de erro falando que o elemento com o ID... Só que essa mensagem de erro ela não vai aparecer para o usuário, ela só vai aparecer dentro do console, que é aqui a parte feita para nós desenvolvedores, entendeu? Então beleza, publiquei, ó, atualizei, ó, olha lá, o elemento foi encontrado corretamente, vamos seguir para terminar o bicho. Joinha. Agora, se eu, presta atenção, se eu pegar este elemento, e se eu, vamos mudar, em vez de comercial zap, coloquei errado, coloquei comercial za, por exemplo. O que vai acontecer na hora que ele buscar? Ele não vai encontrar o elemento. E não encontrando o elemento, ele vai ter que puxar esse aqui, erro, tá? Então esse é um condicional, né? Um if else, se ou se não. Tem que saber lógica de programação, não adianta. Tem que saber lógica de programação para você conseguir entender. É quando a gente está trabalhando em linguagem de programação mesmo, né? Então, ok, vem aqui, ó. Olha lá, ó, quando eu atualizei, ó, tá vendo que ele me deu uma mensagem? Não foi uma mensagem simples, foi um console error, tá? Então ele está dando um erro, elemento com ID comercial zap não foi encontrado na página. Certo? E ó, interessante que isso aqui não aparece para o usuário. Ó. Se o usuário continuar aqui, ele vai continuar. Outros JavaScript aqui que estiverem rodando, eles vão continuar rodando, não vai atrapalhar. Só esse aqui em específico, né? Que aí o usuário teria que vir aqui, ó, e abrir o console para ele conseguir identificar, certo? Por isso que é tão importante você saber isso aí. Ok, vamos colocar novamente o ID aqui no bicho. Então, ó, comercial zap. Pronto, agora o bicho está com o ID certo. O que a gente vai fazer agora? Beleza. Nós já criamos aqui um pequeno tratamento de erro. Eu posso apagar esse console porque a gente já testou até aqui. Então agora ele com certeza vai entrar dentro desse if aqui. Então eu vou até colocar comentado aqui, ó. Verifica a existência do elemento. Ok, verifica a existência do elemento. Onde o link será colocado.
onde o link será colocado. Beleza, então aqui ele já identificou o elemento. Aqui eu vou colocar assim, ó, caso não encontre o ID do bicho. Vou deixar assim, caso não encontre o ID do bicho, certo? O que a gente vai fazer agora? Agora que ele encontrou, nós vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção, presta atenção. Este elemento aqui, do Elementor, se a gente for pegar e inspecionar ele lá, ó, o que vai acontecer? Ó? Olha só que legal, eu vou recarregar a página, na hora que eu inspeciono esse elemento aqui, ó, veja que ele é uma div, um SVG e o path do SVG. Ele não está, atenção agora, preciso saber HTML, ele não está com a tag A. A tag A é a tag usada para links. Então ele não está com a tag A. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar essa tag A. Eu até poderia, se eu quisesse, ó, pegar isso aqui, ó, e colocar um link aqui, ó, com o hashtag, certo? Se eu coloco o link com o hashtag aqui nesse elemento, né, nesse elemento aqui do ícone, ó, o que vai acontecer? Vou publicar para você ver, ó. Se eu coloco o hashtag, na hora que eu venho aqui, ó, e eu faço a inspeção desse elemento, olha só, coloquei o hashtag. Então, ó, o que aconteceu? O Elementor criou a tag A para mim, com href, tá? Então, se eu fizer isso, eu já tenho a tag A criada. Se eu não fizer, eu não tenho, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem essa tag A criada. Por quê? Porque nós vamos criar ela no código mesmo, certo? E isso aqui é importante porque, deixa eu só te explicar aqui rapidinho. Esse elemento aqui, ó, presta atenção. Embora a gente consiga colocar uma tag nele, ele não é um elemento, olhar. Embora a gente consiga colocar um link nele, ele não é um elemento nativamente usado para links. O Elementor, ele adapta isso se você configura o link aqui, ó. Então, se você configura o link aqui, o Elementor ele vai adaptar este widget, que é um ícone, para que ele possa também oferecer o link, certo? Por isso que, eu tô te falando isso por quê? Porque já a gente vai fazer isso aqui aplicado para um botão. Quando é aplicado para um botão, botão já é um elemento onde ele nativamente é feito para receber o link, certo? Então não precisa de você criar, você só altera o valor do atributo dele. Já nesse caso, como o ícone do Elementor, ele não é feito nativamente para ter um link, a gente precisa ou criar ou usar o do Elementor e depois mudar o que o Elementor cria, tá? Mas para ficar mais fácil, eu mesmo já vou criar aqui, certo? O que eu vou fazer? Vamos lá. Então beleza, eu vou ter certeza aqui que o meu link está vazio, não preciso mudar nada. Aqui inclusive não precisa mudar, porque aqui eu também vou colocar o atributo através do JavaScript, então ok. Tá lá, o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer dentro desse if aqui, dessa condicional? Nós vamos fazer exatamente isso. Então vamos criar, ó, eu vou colocar uma constante aqui, ó, chamada novo link, certo? Essa constante novo link, ele vai ser o quê? Um document create element. Então aqui eu estou criando um elemento. Qual elemento? Qual tag? É a tag do tipo A, ok? Então eu estou criando o elemento. Agora que eu criei o elemento, eu vou precisar fazer o quê? Primeiro, eu vou precisar configurar o href do elemento. Tá? Qual que é o href? Então, lembra, a tag que usa links, ela tem o atributo href, onde a gente vai colocar ali dentro o link. Então eu vou pegar este elemento que eu acabei de criar, preste atenção, eu vou pegar este elemento que eu acabei de criar, certo? Essa constante novo link, ó, vamos lá, novo link. E essa constante que eu acabei de criar, eu vou dizer que o atributo href dela vai ser o quê? O href dela, vou colocar em apóstrofo, vai ficar mais bonitinho. O href dela vai ser o quê? Vai ser exatamente, na realidade nem preciso do apóstrofo, né? Porque eu vou puxar a variável, né? Vai ser exatamente o link que foi criado aqui pela nossa função anterior, certo? Então, só recapitulando, ó, eu vou até comentar aqui, ó. Criando o elemento A para inseri-lo no ícone. Certo? Aqui, por enquanto, eu estou só criando esse elemento. Eu não inseri ele, estou apenas criando ele. Certo? Depois eu vou ter que inserir. Então, o que eu fiz? Preste atenção. Preste atenção. Se o elemento for encontrado na página, ou seja, se o elemento do link existir na página, se existir, o que eu vou fazer? Eu vou criar um elemento do tipo A, né? Eu vou criar uma tag A, certo? Criei uma tag A. Criei a tag A. O que eu vou fazer? Vou inserir o atributo href dela, o valor que nós puxamos aqui proveniente da nossa função gerar link WhatsApp. Entendeu? Que é essa função que nós criamos aqui em cima. Tá? Então ele vai fazer isso, ele vai puxar o link criado ali em cima. Ok, depois que ele puxou o link ali em cima, será que eu quero mexer em mais algum outro atributo dessa minha tag A? Sim. Qual atributo? Veja bem, ó. Se você não quiser desse jeito, não precisa. Ó,
eu vou te explicar uma coisinha, presta atenção. Quando o usuário clica no botão aqui, ó, eu quero que ele abra na mesma guia que eu estou, ou eu quero que ele abra uma nova guia em branco. Eu, Marcelo, prefiro que abra-se uma nova guia em branco. Então, se você quiser que abra na mesma guia, você não precisa colocar isso que eu vou colocar agora. Se você quiser que abra uma nova guia, aí você coloca, que é o que, ó. Então vamos lá, novo link. Aí qual que é o atributo do HTML usado para abrir uma nova guia? É o target, ok? Então target, no caso, se você quer que abra uma nova guia, vai ser assim, ó, blank. Opa, com C não, só desse jeito, ó, blank, tá? Isso aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, opcional. Opcional. Se quiser abrir na outra guia. Tá bom? Então, se quiser abrir na outra guia, coloca isso aqui. Vou tirar esse opcional, né? Então, se quiser abrir na outra guia. Então, se quiser abrir na outra guia, coloca isso aqui. Se não quiser abrir na outra guia, não precisa colocar. Tá certo? O que mais agora que a gente vai fazer? Ó? Então, aqui eu só criei, tá? Aqui eu só criei essa constante. Agora eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar inserir ela dentro do meu widget do ícone. Né? No caso, dentro do meu elemento do ícone. Né? E como que eu vou fazer essa inserção? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar um laço de repetição que é o while, tá? Então o while quer dizer o que, ó? Enquanto, veja bem, enquanto o meu elemento botão, que é o meu que eu encontrei aqui através do Care Selector, enquanto este elemento tiver o seu primeiro filho, first child, né? O que ele vai fazer? Então, enquanto ele tiver o primeiro filho, o que ele vai fazer? Ele vai inserir o link, ele vai inserir o novo link. Como? Ele vai inserir através de um append child. Tá? O que é um append child? Ele vai inserir como filho, certo? Ou seja, vai inserir dentro. Dentro de quem? O elemento botão ponto first child, certo? Eu posso fazer através do laço de repetição, eu posso fazer de outra forma. Então aqui eu estou fazendo através do laço de repetição, por quê? Porque ele ao mesmo tempo ele faz como se fosse uma verificação também, né? Então se o elemento existir, enquanto existir algum elemento, ele vai jogar ali dentro, tá? O que ele vai fazer? Vamos lá. Inserindo o link dentro do botão para o novo link. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz mais ou menos a mesma coisa que o Elementor faz se nós colocamos um link personalizado ali. Mas como nesse caso não é um link personalizado, é um link que está proveniente de uma função que nós estamos criando, eu estou colocando ele, estou inserindo esse link direto através da função. Beleza? E aí, a partir do momento que eu coloquei esse append child dentro desse novo link, ó, veja, eu não inseri, presta atenção, eu não inseri ele no botão. Eu inseri ele, na verdade, dentro da constante, ó, inserindo o link dentro da constante, ó, da constante. Ok? Então eu inseri ele dentro da constante. Depois que eu inseri ele dentro da constante, agora eu preciso adicionar no botão. Então como é que eu vou adicionar ele no botão agora? Vamos lá, então eu vou pegar aqui, ó, o elemento do botão, tá? Então eu vou pegar o próprio elemento do botão e eu vou adicionar um append child no próprio elemento do botão. Onde eu vou colocar o quê? O valor do novo link. Por quê? Porque agora eu já inseri aqui, se caso ele tiver algum filho ali dentro, ele vai inserir aqui dentro desse mesmo elemento, tá? Se tiver, se não tiver, ele já vai aplicar direto no botão, ok? Enquanto ele tiver filhos, né? Quer dizer, todos os filhos desse elemento, na verdade eu acho que eu expliquei errado. Todos os filhos que estão aqui dentro desse elemento vão ser inseridos, todos os filhos que tiverem dentro do elemento do ícone, se ele tiver outros elementos além porque ele tem, na verdade, né? Ele tem lá a div, aquelas outras coisas internas que o Elementor cria. Então ele vai colocar tudo dentro da constante novo link, tá? E aí depois que ele colocou tudo dentro da constante novo link, aí sim ele vai inserir novamente aqui no elemento pi, que está carregando todos eles, né? Então é a árvore DOM que ele tem aqui, né? Feito isso, que eu vou fazer agora assim, ó, adicionar, inserindo os elementos dentro do novo elemento criado. Sendo os elementos anteriores, né? Anteriores dentro do novo elemento criado. Adicionar esses elementos dentro do link, dentro do elemento pi. Então agora ele está inserindo dentro do elemento pi. Próxima coisa que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos testar, né? Então vamos testar se deu certo. Ó. Vou clicar em publicar, ó. O que acontece, ó? Ó, vamos passar o mouse aqui, ó. Ó, cliquei, ó. Então isso aqui já deve funcionar. Isso aqui já deve funcionar. Cliquei, ó. Beleza, ó. Ele funcionou. Tá vendo, ó? 7777. Se eu recarregar minha página,
cliquei novamente, ó, olha lá, beleza, já está puxando outro link e outra mensagem pré-definida. Se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Mais uma vez, ó, deu certo aqui e puxando a mensagem pré-definida, tá? Então desse jeito já está funcionando, ele já está inserindo ali, se você quiser. Só que aí que tá, né? Aqui dentro do elemento, se a gente for inspecionar esse camaradinho aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, ó. Então eu vou encontrar ele aqui, ó. Ó, tá vendo aqui dentro do Elementor tem um atributo dentro do elemento Py, que é esse Data Widget Type, Icon Default, certo? E além desse Data Widget Type, o Elementor também cria um Data, deixa eu encontrar aqui, ó, Data Element Type, não, Data, cadê Data, quer ver? Ele tá aqui bem na quebra, ó, Data ID, tá vendo? Ó? Ele cria esse Data ID e ele cria também esse Data Widget Type, tá? O próprio Elementor cria esses dois atributos dentro do HTML do objeto que nós estamos criando. E esses atributos que são criados pelo Elementor, eles são usados apenas para você usar ali dentro do navegador, tá? E aí que tá, quando eu insiro um link aqui dentro, que é o que a gente fez, a gente criou esse link aqui, ó, pegou todos os filhos e inseriu dentro dele de novo, para ter certeza que ele não ia quebrar, né? Só que o que acontece? Ele deixou de ser um icon default, né? Então, se eu não tiro esses dois atributos aqui, ó, ele pode dar conflito em algum momento. O que eu vou fazer? Eu vou ter que excluir esses dois atributos aqui do meu elemento Py. Como que eu posso excluir esses atributos do meu elemento Py? Então vamos lá. Vamos colocar o seguinte, ó. Remover os atributos. É o atributo Data Widget Type e Data ID. Ok? Por quê? Para você evitar conflito dentro do editor. Muitas vezes, se você está usando outro JavaScript, pode dar conflito. Então isso aqui é só uma questão de segurança, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar um elemento, chamar o elemento botão. O que eu vou fazer? Vou dar um remove attribute no bicho. Remove attribute. Ok? Remover o atributo. Qual atributo? Esses dois que eu te mostrei, ó. No caso, é esse aqui, ó. O Data ID. Então eu vou remover o Data ID. Tá? Eu tenho que colocar dentro do apóstrofo, né? Porque ele está como um valor de string. Então vou remover esse aqui e vamos remover o outro também, que é qual elemento? Qual atributo? Esse aqui, ó, Data Widget Type. Então, Ctrl C nesse elemento. Vamos remover esse camarada daqui também, ó. Beleza? Olha só, ótimo. Já está removendo esses dois, né? Vamos testar para ver se deu certo? Então vamos publicar. O que acontece? Esses dois elementos não podem mais aparecer aqui. Ó, vamos colocar aqui para a gente ver, ó. Olha só. Ó, tá vendo? Agora ele tem o Data Element Type, só o ID não é mais o Data ID, e o Data Settings, tá? Então o Data ID e o Data Widget Type foram removidos aqui através do nosso JavaScript, tá? Isso aqui é só uma questão de segurança, não precisa, tá bom? Mas ó, feito desse jeito, já está funcionando, ok? Já está funcionando. Aquela função que foi proposta na aula já está funcionando, ó. Então nós acabamos de fazer a quarta etapa, né? Então, só recapitulando as 4 etapas do script. Primeiro, criar a lista de constantes. Segundo, criar a lista de números, né? Depois, criar a lista de mensagens predefinidas. Depois, fazer um link, gerar um link para o WhatsApp com essas mensagens. E por último, inserir no elemento. É isso que a gente acabou de fazer aqui para o elemento do elemento de botão, né? De botão não, desculpa, do ícone flutuante. Cliquei aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, cliquei, ó, tá vendo? Deu certo, ó, ele está puxando o número tal e a mensagem tal. Se eu recarregar minha página, ele vai puxar o quê? Vai puxar outro número, outra mensagem e assim por diante, tá? Então tá funcionando, ok? Então esse aqui é o primeiro passo aqui do nosso tutorial, né? Primeiro passo, não, o primeiro modelo, que é quando a gente usa o WhatsApp fixo. Mas e se eu quiser para outro modelo? Para o caso de um botão, por exemplo. Como que ficaria? Bom, esses três primeiros passos, eles permanecem iguais. A única coisa diferente vai ser que aqui eu não vou inserir ele dentro de um ícone. Tá? Então, essa parte que remove o atributo, não preciso, ok? Eu preciso simplesmente mudar o href de um botão, porque o botão já tem href, né? Então, eu preciso só inserir dentro do elemento de botão, tá? Vai mudar aqui a forma como a gente vai puxar algumas informações, mas o resto, basicamente, só vamos mudar essa quarta função, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse trecho aqui comentado, claro que depois no código que eu vou te disponibilizar aqui, vai ter cada um deles separados, né? Mas vamos lá. Primeiro, esse primeiro trecho. O que eu vou fazer agora? Vamos copiar isso aqui, ó, dar um Ctrl C, eu vou remover esse elemento aqui, ó, então posso remover, eu vou criar o botão, na verdade, com esse mesmo ID, comercial zap, tá? Então eu vou pegar esse aqui, eu vou excluir,
E agora eu vou fazer o quê? Vamos vir aqui, vamos jogar o botão, ó, agora um elemento de botão para cima. Ó. Então eu coloquei o elemento de botão aqui. Eu vou deixar esse elemento personalizado do jeito que eu quiser. Vamos deixar o texto aqui, ó, tal desse jeito, cor verde. Aí você personaliza o botão do jeito que você quiser, tá? Então colocando ele aqui, ó, e eu vou deixar ele fixo também. Então eu vou vir aqui como fixo. Vamos deixar ele no canto inferior, na direita, ó, 50 aqui e 50 aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vamos jogar uns index lá em cima para garantir que ele vai ficar em cima de todos os outros, tá? O que eu fiz? Eu só posicionei ele aqui através do posicionamento fixo, né? Usei o do próprio Elementor mesmo porque ele vai ficar aqui fixo no canto, independente de qual seja a largura útil que está sendo trabalhada. Coloquei o botão aqui, ó, posso personalizar como eu quiser, então eu vou colocar a fonte que eu quiser aqui, por exemplo, vou deixar um pouquinho maior, belezinha. Ok. Aqui, ó, no link, ó, eu gosto de... Você pode até colocar o link agora, porque o elemento já existe, né? Então se você quiser deixar com link ou sem, tanto faz. Eu vou fazer o quê? Eu vou remover o link. A diferença vai ser o que agora? A diferença vai ser que agora a gente não precisa necessariamente criar a tag A, porque ela já existe, né? Quer ver, ó? Vamos vir aqui, ó, e vamos inspecionar, ó. Então publiquei. Na hora que eu for ver aqui na minha guia, ó, e inspecionar esse elemento, a gente vai notar uma coisa. Na hora que eu estou inspecionando esse botão, ó, olha só, ele já tem a tag A, ok? Então eu não preciso novamente criar a tag A no meu script, porque ela já existe. A única coisa que eu vou precisar fazer é mudar os atributos, né? Então aqui ela está sem atributo nenhum, por quê? Porque eu deixei vazio ali. Se eu deixasse um valor aqui, ó, no meu atributo do botão, ó, se eu colocar um hashtag aqui, ó, e publicar, o que vai acontecer na hora que atualizar? Ele vai ter um atributo a mais, ó. Olha só, o atributo href. Tá? Então eu posso deixar assim se eu quiser ou não, mas eu vou fazer o que? Eu vou deixar sem mesmo, porque depois eu vou manualmente ali adicionar o atributo no meu script, né? Então, ok? Fiz isso aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso só adicionar o atributo, não preciso criar o elemento, porque o elemento já existe, né? A tag A já existe, tá? Então o que eu vou fazer no meu script? Eu vou só copiar esse trecho aqui, ó, para ficar mais fácil, não precisar digitar tudo do zero. Eu vou colocar ele aqui, ó, colei. Agora o que eu vou mudar aqui, ó? Vamos lá. Então, ó, o elemento botão, ok, continua sendo esse Query Selector, né? Ele encontrou esse mesmo elemento aqui do Query Selector. Vai verificar se ele existe, beleza, vai verificar se ele existe. Agora, o que eu vou fazer? Em vez de eu criar, ó, esse trecho vai mudar, tá? Então, deixa eu colocar... eu vou esvaziar aqui, na verdade, porque isso aqui vai mudar, tá? Então, em vez de eu criar o elemento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente encontrar esse elemento dentro do botão. Tá? Então como é que eu vou encontrar esse elemento dentro do botão? Vamos lá. Então vamos criar uma outra constante aqui, ó. Eu vou chamar essa constante de link elemento. Ok? Essa constante chamada link elemento, eu vou comentar aqui, vou colocar assim, ó. Encontrando o valor da tag, o valor do atributo href da tag A dentro do botão. Beleza? Então, link elemento, ok? O que esse link elemento vai ser? Ele vai ser o seguinte, eu vou pegar este próprio elemento botão, que é onde ele é esse próprio elemento, e eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um Query Selector dentro, porque esse aqui é o pai, tá? Esse aqui é o pai. Então se você for ver aqui a forma como o Elementor cria, ó, ele cria uma div pai, ó. Então o widget como um todo, esse aqui, ó, é uma div, tá? E dentro dessa div eu vou precisar selecionar o elemento A. Então por isso que eu tô colocando um Query Selector aqui, ó, tá? Só que é um Query Selector somente dentro do botão. Então ele não vai puxar outros links externos, vai puxar só o link que tem aqui dentro desse elemento. Como é que eu vou chamar o Query Selector? Preciso colocar classe? Se você quiser, você pode colocar classe Elementor Button, né? Mas aí tem outras coisas aqui internas que tem a classe Elementor Button. Então eu quero fazer o quê? Para ficar mais fácil. Vou puxar só o que for do tipo A, tá? Então se você coloca desse jeito, sem colocar o ponto, sem colocar o hashtag, ele vai puxar pelo tipo. Então ele vai puxar só o elemento que tem o tipo A, que na verdade é o elemento exatamente que serve para a gente colocar link dentro do HTML, né? E agora o que a gente vai fazer? Se ele encontrar isso aqui, ou seja, se o link elemento existir, então... Se eu colocar assim, é a mesma coisa que se isso aqui for verdade, né? Então, se o elemento existir, vamos lá. Se ele encontrar a tag A dentro do elemento pai, se ele encontrar a tag A dentro do elemento pai, o que ele vai fazer? Vai alterar o atributo href e o atributo... vai tirar o atributo href e o atributo... targets, né, que é para ele abrir uma nova guia, né? Então, mais uma vez, o target é opcional, né? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou alterar? Vou ter que pegar esse valor aqui que eu criei nessa constante, ó, ponto href, tá? E aí o meu href aqui vai ser o quê? Eu vou deixar um apóstrofo só, ao invés de aspas duplas, né? Aspas duplas não vai servir, mas eu vou colocar algumas apóstrofos. Na realidade não precisa nem do apóstrofo. Burro, porque eu já criei eu já criei a variável aqui em cima, que é o link, né? Então veja, o que ele vai colocar? O meu atributo href do meu elemento, onde ele encontrou a tag A ali dentro,
vai ser esse link aqui que está sendo criado através da outra função. É isso, tá? E se eu quiser colocar o target, eu crio mais um aqui, ó. Só que nesse caso, o elemento que eu quero mudar, o atributo que eu quero mudar é o target, tá? O target vai ser o quê? Aqui vai ser o blank. Então desse jeito eu posso escrever direto, né? Então aqui é o target blank. Se der certo, é isso que vai acontecer, né? Se aqui, como eu criei um if, se esse elemento existe, eu posso criar mais um tratamento de erro aqui, né? Então, se não existisse a tag A aqui dentro, na verdade sempre vai existir, né? Só se der algum bug no elemento. Mas se não existir, ele pode retornar um erro aqui também, ó, no console error, né? É bom você sempre criar esse tratamento de erro, porque o que acontece? Se por algum motivo dá um bug aqui, ele vai continuar com os outros JavaScript da página funcionando. Se não, o que acontece? Vai quebrar todos os outros JavaScript, inclusive as funções que o próprio Elementor cria, né? Dependendo do layout que você está trabalhando. Só que aqui vai ser outro erro, né? Aqui é o erro, o elemento de tag A dentro do botão não foi encontrado, tá? E é legal você deixar console, por quê? Porque aí o console é uma coisa que não aparece para o usuário que não inspecionar, certo? Então vou colocar aqui só tratamento de erro, ó. Caso não encontre a tag A dentro do botão. Beleza? Então é isso. Vamos testar para ver se dá certo, ó. Publicar. Agora, ó, vamos ver, ó. Vou clicar aqui no botão, ó. Cliquei. Ó, tem alguma coisinha que tá errado. Vamos dar uma olhada no console. O elemento com ID comercial Zap não foi encontrado. Ah, ó, tá vendo? O erro, ó. Por isso que é legal você fazer aquele tratamento de erro. Você já consegue identificar de cara, tá? Então, o que eu fiz? Eu esqueci de colocar um ID nesse botão. É só eu clicar aqui, ó, vir aqui no avançado e colocar o ID no bicho, ó. Então, ó, coloquei o ID no bicho. Agora sim, ó, publiquei. Agora com certeza vai funcionar. Ó, não deu nenhum erro aqui no console. Então vamos testar, ó. Vamos atualizar a página. Ó, cliquei. Olha só que interessante, ó. Olha lá o número que ele está chamando, ó. 4444 com essa mensagem aqui. Então deu certo, tá? Vamos fechar e vamos atualizar a página e vamos ver se agora ele vai chamar um número diferente, ó. Atualizei, cliquei, ó. Vamos ver. Ó, por coincidência caiu no mesmo número, mas é outra mensagem, tá? Vamos tentar mais uma vez, ó. Vou atualizar. Vamos ver se agora, na hora de sortear, ele puxou um outro número. Olha lá, puxou agora o 666, entendeu? Então, deu certo. Ele está sorteando, né? Se eu atualizar aqui, ó, ele vai sortear um outro número. Cliquei, ó. Olha lá, agora puxou o 888. Então, beleza, deu certo, tá? Se você quiser, você pode personalizar o botão do jeito que você quiser, mais bonitinho, né? Vou colocar aqui rapidinho, só pra gente fazer bonitinho a aula. Vamos colocar também uma biblioteca de ícone do WhatsApp, né? WhatsApp, inserir aqui, ó, certo? Então, vou colocar assim, ó, chamar o... chamar no WhatsApp, ok? Você não precisa mudar aqui, porque é o próprio script que está fazendo, não é mais o Elementor, né? Clicou em publicar, ó, belezinha. Aí você vai colocar, sei lá, um espaçamento aqui de 12, colocar um arredondamento de 4, um padding de 15, 25, 15, 25, né? Ou, não tá pouco, colocar 20, 20. Enfim, aí você tem toda a possibilidade de personalizar conforme o CSS do jeito que você quiser, né? Eu quero colocar um degradê, então vou colocar só um degradê para acabar aqui, tá? Vou colocar um degradêzinho verde, ó. Então, claro que ficou meio feio. Vou colocar assim, vamos deixar de um lado pro outro, ó. Vamos colocar um radial, ó. Um radial, vai ser superior ao centro. Superior ao centro, ó. Olha lá, ficou bonitinho o botãozinho, né? Aí você brinca aí e deixa do jeito que você quiser, certo? O mais importante aqui nesse caso é a função, né? A funcionalidade dele, ó. Deu certo. Beleza? Então, isso aí que a gente faz se a gente quiser usar um botão ao invés de usar um ícone flutuante. E por último, mas não menos importante, a terceira variação disso aqui é o seguinte. Ao invés da gente colocar apenas em um único elemento, em um único botão, a gente vai colocar em vários botões da página. E aí, ó, como que a gente vai fazer para colocar em vários botões na página? Ao invés da gente usar o ID como o elemento de seleção, a gente vai usar uma classe. E aí, usando uma classe, vou precisar colocar um for each também, ou então algum outro laço de repetição, né? A regra vou ter que fazer uma repetição, pode ser até um while, se for o caso, né? Porque aí essa repetição, ela vai aplicar para todos os elementos que tiverem uma determinada classe, tá? Vai aplicar essa função para todos os elementos que tiverem uma determinada classe. Então, basicamente, é a mesma coisa, né? Eu só vou precisar fazer uma outra estruturinha aqui pra gente brincar, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou tirar, na verdade não vou tirar, eu vou deixar esse botão, eu vou copiar. O que eu vou fazer? Vamos pegar esse botão aqui, ó, e eu vou, em vez de ser fixo, vamos deixar como padrão, certo? Eu vou jogar ele aqui nessa seção de baixo, tá? Então vamos imaginar que estão vários elementos da página, né? É uma página que tem vários e vários botões, pode acontecer isso. Vamos pegar esse container do meio, vamos deixar tudo aqui centralizado. Então vamos imaginar que são vários botões, né? Vou duplicar, vou duplicar, vou duplicar, tá? 4 vezes tá bom. Só que aqui que eu vou fazer, agora eu não vou trabalhar com ID,
tá? Eu vou trabalhar agora com a classe. Lembra que eu falei que o ID não repete? Então, vamos apagar o ID e eu vou colocar uma classe. Só para diferenciar um pouco, eu vou colocar um outro nome de classe aqui. Em vez de colocar o comercial Zap, vamos chamar BTN Zap, certo? Só para você confundir, não confundir o que é o ID com classe, não acabar embananando a cabeça. Mais embananado que talvez já está, né? Coloquei um BTN Zap aqui, ó. BTN Zap. E é importante, gente, tem que entender a base de JavaScript para entender tudo que eu estou fazendo aqui, que senão você não entende. Você pode até pedir ajuda para IA e tal, para fazer as coisas, mas você não pode ficar refém da IA, tá? Então a IA, ela adianta, ela ajuda muita coisa. Se você quiser, ela faz muitas coisas para te dar agilidade, mas você não pode ficar refém. Você tem que entender o código para que você consiga ter o poder de mudar o que você quiser. Legal? Beleza, então tá aqui o botão. Só que por enquanto ele não tem nada, né? Como ele tá só com a classe, vamos ter que mudar lá dentro do nosso código, tá? Mais uma vez, esse trecho aqui, o que nós vamos mexer? Mesma coisa, esse trecho aqui em cima de gerar o link não precisa mexer, já está funcionando. É só esse trecho onde a gente de fato insere no elemento. Então o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, ó, e vou dar um Ctrl barra para deixar tudo comentado. Ou melhor, vamos comentar manualmente para ficar mais bonitinho, que senão ele vai depois dar um trabalho se você quiser descomentar, né? Beleza, coloquei aqui. Vamos dar mais alguns Enter aqui embaixo, ó. E aqui eu vou colocar onde a gente vai usar essa lógica de fazer ele inserir para cada um dos elementos, né? Agora é o seguinte, ó. Agora eu não vou mais fazer o seletor através do ID. Então eu vou ter que fazer outro tipo de seleção, né? Eu vou selecionar através da classe, né? Como é que eu mudo para classe? É ponto ao invés do hashtag. E vai ser o quê? BTN Zap. Lembra que a gente mudou a classe, ó, para BTN Zap, ó? Então agora o meu seletor vai ser qual? Meu seletor aqui dentro do script. Ele vai ser exatamente o BTN Zap. Olha lá, o BTN Zap, tá? Só que aí não é mais um char selector. Por quê? Porque se eu usar só o char selector é quando tem apenas um na página. Mas como eu tenho vários, eu vou ter que usar o char selector all, tá? Só que aí que tá. Quando eu uso o char selector all, vamos até mudar o nome aqui para botões WhatsApp, ó. Botões WhatsApp. Você pode deixar o nome de variável que você quiser também, né? Ou no caso constante, né? Botões WhatsApp. Tá? Eu vou inclusive apagar tudo isso aqui, vamos criar de novo, né? Então aqui o que eu fiz, ó? Aqui ele está puxando o link já proveniente dessa outra função que a gente criou antes, né? O valor do link aqui da constante está sendo proveniente da outra função, o retorno da outra função. Aqui, ó, cada um dos botões ele vai ser todos os BTN Zap. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, vamos criar um laço de for each, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, criando um laço para aplicar o link em todos os elementos encontrados com a classe BTN Zap. Tá? Poderia ser qualquer nome de classe, não interessa o nome de classe, é só para você entender. Ok? Criando um laço para aplicar em todos os elementos. O que eu vou fazer agora? Vamos lá, vamos colocar como é que é o for each? É assim, ó, botões WhatsApp ponto for each, ok? E aí o for each é o quê? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro do for each é para cada elemento. Então, for each significa isso, para cada elemento, ó, presta atenção, para cada elemento desse vai executar alguma ação. Então, para cada elemento desse, ele vai executar uma ação. Que ação? Eu posso criar aqui uma função anônima, né? Então, function, essa função anônima, ela vai fazer o quê? Ela vai ter um parâmetro aqui interno chamado elemento botão, tá? O que vai ser esse elemento botão? Vai ser o seletor, do mesmo jeito que a gente criou aqui no outro, ó, esse mesmo elemento aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O mesmo seletor que ele encontrou dentro desse camarada. Só que aqui ele vai fazer para cada um deles, né? Para cada um deles, tá? Então, o link elemento vai ser o seletor do A que está ali dentro. Né? Mesma coisa. Então, só que o que ele está fazendo? Ele tá percorrendo uma lista. Em vez de fazer em um só, na verdade, a lógica toda aqui é a mesma, né? Eu posso até copiar a lógica aqui se eu quiser, ó. Que é isso aqui. Deixa eu achar, ó, elemento A, ok. É esse camarada aqui, ó. Beleza, é isso aqui, ó. Ctrl C. É isso aqui. Tá? Só que agora está fazendo dentro de um laço, né? Então, ó, dei aqui, ó, Ctrl V, beleza, mesma coisa. Só que agora está fazendo para cada um, ok? Deixa eu ver se tem mais algum detalhezinho aqui, ó. O link é o mesmo que ele está puxando aqui. Target blank, beleza, é isso aí, ó. E, teoricamente isso aqui já deve funcionar. Tem que testar para ter certeza, né? Vamos testar, ó, publicar. Vamos ver se deu certo, ó. Cliquei aqui, ó, não tem alguma coisa. Ah, tá. Pera aí, qual que é o erro? Vamos ver o console aqui se ele aponta para nós o erro, ó. Tá faltando eu fechar com um erro de sintaxe, né? Então tá faltando eu fechar algum elemento que eu abri, ó. Deixa eu ver qual não, tá faltando. Ó, esse aqui na verdade, né? Então esse aqui eu não fechei, tá? Deixa eu ver, peraí, esse aqui tá fechando esse aqui tá fechando esse, tá certo aqui. Aqui tá fechando esse aqui tá fechando esse. Onde que tá? Vamos ver se a gente consegue identificar aqui, ó.
qual que é a linha exata. Vou clicar aqui em cima para ver se ele me mostra. Entender esse erro, tá? Não, deixa eu ver onde que tá faltando. Missing after arguments list. Tô vendo a minha lista. Talvez tenha sido aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá esse errinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui pra você não ficar perdendo tempo até eu achar o erro. Encontrei o erro. Na verdade é o seguinte, meu amigo. Aqui ele tá fechando certinho, por isso que eu nunca ia encontrar mesmo. O que acontece? Aqui na hora que eu fui fazer o comentário, eu esqueci de fechar esse último aqui. Então é isso, agora fechando aqui provavelmente vai funcionar. Era esse camarada que estava sobrando aqui, né? Então, deixa eu só ver, ó. Esse aqui tá fechando, vamos ver. Esse tá fechando esse. Isso aí é código, meu amigo. Um a mais, caga tudo. Esse aqui tá fechando esse. Esse aqui tá fechando esse. Beleza, ó. Esse aqui tá fechando... Acho que tá fechando esse, né? Então acho que deve estar tudo certo agora. Vamos testar? Então, publicar. Vamos atualizar a página. Ainda assim ele tá puxando um errinho, talvez não funcione. Ainda assim ele tá puxando um errinho de algum lugar que eu não fechei. Talvez, deixa eu ver, esse aqui. Esse aqui tá sendo fechado. Eu acho que agora tá sendo esse aqui o problema. Deixa eu ver, esse aqui termina aqui. Tá fechando aqui, né? Esse aqui tá fechando. Agora é esse aqui que não tá fechando. É esse aqui que não tá fechando. Então, será que eu coloquei errado? Deixa eu ver uma coisa. Acho que agora vai, vamos publicar. Vamos testar pra gente ver. Esse negocinho é chatinho quando fica faltando um pra fechar. Console, ó, ainda tá desgraçado que ainda tá sobrando. Por que essa desgraça ainda tá sobrando? Eu vou fazer o seguinte, vamos apagar tudo isso aqui, vamos ver se ele vai continuar me acusando que tá sobrando alguma coisa. É legal essas coisas acontecer pra você ver como é que a gente resolve, né? Apaguei aqui, ó, inspecionar. Console, ó. Então é aquele trecho mesmo. Tem algum trecho aqui que tá. Deixa eu dar o Ctrl Z, ó. Algum trecho aqui ainda não tá fazendo coisa errada, ó. Esse aqui, ó. Vamos tirar o else para ver se agora ele vai continuar o erro, ó. Tirar o else, publicar. Vamos ver aqui em cima se ele vai continuar acusando algum erro, ó, no console. Ó, não, então provavelmente o erro tá aqui, ó. Tem alguma coisa aqui que tá faltando. Ah, tá. Eu tô terminando aqui, na verdade. Esse else não termina aqui. Então esse else na realidade termina antes. É isso. Na verdade, por que esse else tá aqui? Acho que nem precisava estar esse else aqui, bicho. Acho que na hora que eu copiei outro, eu acabei esquecendo. Nem precisa desse else tá aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Esse aqui está terminando nesse, e esse aqui está terminando nesse. Eu acho que era o else que estava perdido mesmo. Publicar, vamos ver se agora ele vai, ó. Atualizou? Não deu erro agora, então agora provavelmente ele vai, ó. Ó, cliquei, lá, foi pro número 4444. Se eu clicar em outro aqui, ó, também, ó, número 4444, certo? Ó, percebe que todos eles vêm no mesmo, né? Na hora que eu recarrego a página, recarreguei a página, agora ele vai puxar outro. Ainda tá no 44, que ele sorteou de novo. Vamos atualizar, ó. Cliquei, ó. Agora foi pro 888 aqui em cima, tá vendo? E a mensagem, eu quero falar com o suporte. Vamos atualizar pra gente ver. Cliquei aqui, ó. Agora ele foi de novo pro 88, só que agora é outra mensagem, ó. Tenho uma dúvida. Não é mais aquela quero falar com o suporte. Cliquei aqui novamente, ó, pra atualizar. Quando eu clico novamente, ó, vem pro 1111. Quero falar com o suporte. Beleza. Então deu certo, tá sorteando. E tá funcionando em todos os botões da página, certo? Então você faz desse jeito, utilizando o classe, se você quiser fazer com que ele encontre através da classe, tá? Então agora sim o código está completo, tá? Nós temos agora as quatro etapas criadas para esse outro jeito do código, né? Que é, primeiro, fazendo a lista de números. Você pode mudar aqui para os números que você quiser. Segundo, a lista de mensagens. Terceiro, a função para gerar o link do WhatsApp. E por último, uma função para atribuir o link do WhatsApp para cada um dos botões, né? Então, se você quiser fazer dessa forma, fica assim, tá certo? Essa aula ficou um pouquinho longa, né? Mas eu tentei fazer de uma forma, eu podia simplesmente passar para você, copiar e colar e tal, não sei o quê. E como eu falei para você, a IA muitas vezes até faz isso aqui, se você pedir. Inclusive, eu usei a ajuda da IA aqui para mim elaborar um roteiro e para mim conseguir ter ideia do que fazer. Mas é aquele negócio, a gente usa a inteligência artificial a nosso favor, ela não faz tudo sozinha. Você precisa ser a mente que raciocina por trás da inteligência, tá? E um problema também de você pedir e você não entender o que está acontecendo é que você fica refém. Você viu aqui que em alguns momentos deu um errinho aqui. O que eu fiz? Eu olhei de novo. O erro era de sintaxe, então foi uma vírgulinha que passou. Aqui ele não está encontrando esse elemento. Então você precisa entender a linguagem e aí você usa a IA para te ajudar, para te impulsionar. O que você não pode é ficar refém, ficar dependente da IA, tá certo? Então essa aula aí ficou um pouco longa, vou deixar todos os códigos aqui disponíveis para você na descrição. Na realidade acho que não vai caber tudo direto na descrição. Então eu vou colocar no Google Drive e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para você fixado e também o link do Google Drive na descrição para você acessar, você brincar com os códigos, tá? E se der algum errinho, preste atenção,
vai com calma, vai devagarzinho, você vai encontrar o erro, tá? Isso não isenta você de aprender HTML, CSS, lógica de programação, JavaScript e outras coisas, além do WordPress Elementor. Inclusive, são algumas das coisas que eu ensino. Se você quiser saber mais, o link do meu treinamento completo tá no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Só isso, espero ter te ajudado, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!